Foi. Agora sim, boa noite a todas, a todos. Muito bom, é um prazer ver, conhecer e me reunir, né, com todos vocês. Gostaria de agradecer inicialmente o professor Janerson Vidal, Janerson que é advogado, né, já tem uma trajetória longa na advocacia, na docência também, é mestre, é professor da Universidade Federal de Campina Grande, já teve outras experiências na docência também, tem publicação, eu costumo dizer que ele publica como quem não, como quem troca de roupa. Muitas publicações na área, né? Eu gostaria imensamente, Janerson, de agradecer a você por mais uma vez estar nessa disciplina, né? A segunda vez, a disciplina que eu dou no mestrado se chama Comunicação Digital. E é a segunda vez, não é a segunda vez que eu ministro a disciplina, já é a quarta vez, mas é a segunda vez que o Janerson, né, chega para contribuir um pouquinho sobre esses processos legislativos que tangenciam, que atravessam, né, nossos cotidianos, nossas formas comunicativas, nossas construções, né, sociais. Então, Janerson, muito obrigada, seja bem-vindo, e agora a palavra é sua. Você está me ouvindo bem, Raquel? Sim, sim. Perfeito, pois vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite novamente. Um convite que foi quase uma provocação minha, né? Foi tão bom o diálogo que nós traçamos no ano passado, e assim, tão interessante para que a gente até venha aqui um ano depois, mais ou menos um ano depois, para dialogar novamente sobre esses assuntos que são de interesse de vocês. E eu me sinto honrado pela presença de todas e todos. Quero falar que também tem aluno meu aqui. A Raquel liberou aí o link para os meus alunos. E eu já vi que o Noilton está aqui, que inclusive vai fazer TCC agora com tema ligado a esses. E estou aguardando, foi enviado convite para alguns. Então, também agradeço por isso. É importante que a gente do direito dialogue com todas as áreas possíveis. E essa temática que a gente traz hoje, ela é um diálogo absurdamente necessário de se fazer, principalmente nos tempos atuais. Essa busca pela informação, pelos dados, é não só uma busca, mas um resguardo, uma defesa e uma proteção das questões dos dados e das informações importantes, né? Assim como a oferta que tem que ser feita pelas informações públicas, são temas importantes já no nosso cotidiano. No nosso atual contexto brasileiro, eles se aprofundam. Então, eu vou abrir aqui a apresentação, só um momento. Pronto. Eu acho que foi para todo mundo, né? Agora, deixa eu só verificar aqui. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá, gente. São três temas, na verdade, e eu vou na mesma toada, no mesmo ritmo, da mesma forma que a gente trabalhou no ano passado. Eu gosto de trabalhar a legislação, lendo a legislação e trazendo quais são os elementos primordiais, porque a gente compreende o esqueleto mais adequado dela para uma compreensão de longo prazo da própria legislação. Às vezes o direito é muito engessado e eu acho que oportunizar a própria leitura da lei, trazer o texto da lei, esclarece e faz com que a gente não tenha tanto medo de enfrentar uma leitura como essa, porque elas não são leituras difíceis, mas e são leituras bem necessárias. É por isso que eu trago. Então vai ser esse o caminho. Vão ter algumas informações, alguns videozinhos durante essa apresentação, para que a gente vá contextualizando as questões que estão envolvidas nessas três leis. E aí, ao final, vocês também fiquem à vontade. Vou contar uma experiência minha própria na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma novidade em relação ao ano passado. Essa eu provoquei um pouquinho para ver como é que ela caminhava. E aí, vamos continuar trabalhando aqui à base do exemplo. Só um momento. Deixa eu me passar aqui para poder fazer a apresentação. Então, vamos lá, gente.
esse nosso mini curso é falado basicamente dessas 3 leis, né? A Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, que são legislações de total interesse do trabalho de vocês, né? Dos jornalistas, dos comunicadores, de quem trabalha com isso no cotidiano, e sim necessários para a própria lida, para boas matérias, para boas buscas, né? Assim como para que se previna, no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, as questões de caráter mais pessoal, que atual essa lei, né, e já muito meio que badalada, mas que merece ter uma atenção, inclusive da forma como ela está sendo tratada pelos tribunais. Tá certo? Deixa eu me apresentar novamente. Meu nome é Janderson Vidal, eu sou advogado, sou mestre em Planejamento e Dinâmicas Territoriais de Semiárido e especialista em Direito Administrativo, professor de Direito da UFCG. Eu estou professor de Direito da UFCG no campus de Souza, na Paraíba, um campus bem do sertão aqui, pertinho do Rio Grande do Norte. Eu não sou de Souza, mas sou de uma cidade chamada Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, e vivo nessa vida aí de estrada, dando aula e advogando, né? Eu sou advogado desde 2011. A minha pesquisa acadêmica de mestrado é sobre o encerramento de estruturas judiciais, que é um movimento que acontece em todo o Nordeste, né, e que são no Brasil inteiro. Mas é essa análise que eu faço no mestrado dos principais estudos que eu ainda acompanho e faço, certo? Então vamos para frente, né? Inicialmente, vamos começar com alguns avisos. Primeiro, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Faça os questionamentos, chame ao final, ou então depois posso passar meu e-mail se quiser encaminhar também. A Raquel pode passar meu WhatsApp para que a gente possa sempre ficar à disposição de vocês em todos os sentidos. Então fiquem à vontade. Eventualmente, como no slide anterior, haverá alguns QR Codes. Não é todo mundo que assiste isso aqui pelo computador, mas quem estiver assistindo pelo computador e quiser fazer leitura de alguns QR Codes para ter informação, acesso a algumas notícias, acesso a alguns materiais, pode fazer, eles estarão disponibilizados durante a apresentação dos slides. E também, como eu já falei anteriormente, teremos os videozinhos. Tomara que dê certo para passar tudo ok aqui e vocês ouçam, senão depois eu posso encaminhar os links. Tudo bem? Vamos lá. A primeira lei que a gente tem que trabalhar aqui é a LAI, a Lei de Acesso à Informação, ou a Lei 12.527 de 2011, uma lei que fez 10 anos no ano de 2021. Essa lei ela é importantíssima para o trato jornalista e não raramente, pelo contrário, com certa facilidade, se encontra a informações de notícias de grandes veículos e de pequenos veículos e médios veículos, no sentido de que as informações foram buscadas através da lei de acesso à informação. Então, na verdade, é um instrumento. A gente sabe que, por princípio, a administração pública ela tem que dar publicidade aos seus atos. Só que a gente também sabe que, na realidade, é um fato que, às vezes, simplesmente não se chega a ofertar essa transparência adequada, o acesso a esses dados, sem que se tenha necessidade de provocar a própria administração pública para que ela entregue esse material. A lei de acesso à informação, ela resguarda esses critérios, ela traz um direito de acesso à informação aos cidadãos, e quando eu imagino, pessoalmente, quem pode ser mais beneficiado no uso diuturno da sua profissão através dessa lei, eu pessoalmente penso sempre nos jornalistas. E eu sempre fico muito feliz quando eu vejo jornalistas, quando eu leio uma matéria que tem lá que o jornalista ou a jornalista conseguiu acesso àquelas informações através da lei de acesso à informação. A utilização da lei tem que ser feita. E nesses tempos meio obscuros, meio complexos que a gente vive hoje em dia, essa lei tem que ser um instrumento. Às vezes negada, mas uma estrutura média consegue atacar bem e ter acesso às informações devidas e adequadas, certo? Vamos lá. Então, a lei, ela é pequena, ela tem mais ou menos 12 páginas, ela é dividida em 6 capítulos. Disposições gerais, também o capítulo do acesso a informações e da sua divulgação,
do procedimento de acesso à informação, das instituições de acesso à informação, responsabilidades e disposições gerais. Esse é o esqueleto da Lei de Acesso à Informação. Vamos lá, a partir da primeira parte. Quando trata dos destinatários da Lei de Acesso à Informação. Ele diz que os destinatários, essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados na União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso à informação. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos públicos, as autarquias, né? Órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, inclusive cortes de contas judiciárias do Ministério Público, então não está distrito apenas ao executivo e ao legislativo, e as autarquias, as fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, e demais entidades controladas direta e indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e município. Então, a gente percebe que o enfoque da lei é no acesso a informações que deveriam ser públicas, né? Que deveriam ser públicas, e a gente enfatiza esse deveria, né? Que informações que deveriam ser públicas. O artigo 2º também diz que se aplicam a entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênio, enfim, tem um interesse público envolvido. Então, instituições públicas e até uma instituição privada sem fim lucrativo que tenha algum dinheiro público envolvido nas suas ações, certo? Também cita a própria lei as diretrizes. E as diretrizes de cumprimento dessa lei são: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. Nós, atualmente, no Brasil, vemos um problema muito grave nesse sentido, quando se trata, às vezes, a publicidade como exceção e não como regra. Mas a publicidade tem que ser regra. A publicidade dos atos administrativos, a publicidade do que é feito no poder público tem que ser regra. Muito embora tenhamos que admitir que há muitas informações, dados e condições que, de fato, eles carecem de algum sigilo, certo? Por interesse público, por interesse do próprio país, né? Por interesse do órgão, do ente, né? Mas, em regra, a observância da publicidade. 2. A divulgação de informações de interesse público independente de solicitações. 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 4. Fomenta o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública brasileira. E assim, nós temos que considerar que, quando a gente pensa um pouco da questão de transparência, eu acho que hoje nós estamos em outro patamar, apesar dos pesares. Hoje nós nos encontramos em outro patamar de acesso a informações públicas, de modo que é mais fácil fiscalizar. Não tão fácil quanto deveria, mas bem mais fácil que já foi um dia. Certo? Vamos lá. E o 5º ponto, desenvolvimento do controle social da administração pública. Então, é um acesso público, o acesso do público a informações que devem ser do público, que devem ser publicadas e adequadamente expostas para que todos possam ver. Vamos para frente. Conceitos. O artigo 4º, geralmente as leis, elas trazem muitas conceituações para a compreensão da própria lei. Então, o artigo 4º diz que, para os efeitos dessa lei, consideram-se. E aí ele conceitua informação, o que é documento, o que é informação sigilosa, o que é informação pessoal, o que é tratamento de informação, o que é disponibilidade, autenticidade, integridade, primariedade. Além disso, para a busca dessas informações. E o que também é bem razoável dentro de uma legislação desse estilo, né? Essa aplicação de conteúdo, né? Do que é que se trata de uma conceituação. O 2º capítulo, ele fala do acesso a informações e da sua divulgação. Esse capítulo se inicia lá no artigo 6º, mas como eu faço recortes aqui, nós vamos para o 7º. O 7º, ele explica o que é que compreende o acesso à informação. Então, compreende a orientação sobre procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. 2. Informação contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não arquivos públicos. 3. Compreende informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada
decorrente de qualquer vínculo com órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado. 4. Informação primária, íntegra, autêntica, atualizada. Também compreende o acesso à informação. A informação sobre a atividade exercida pelos órgãos e entidades, inclusive a relativa à sua política, organização e serviços. A informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos e a informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado de programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo. Então, há todo um campo que compreende esse acesso à informação. O artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, ele trata dos deveres. E aí ele diz: é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, e aí reforço esse ponto, a publicidade ela é um princípio. E não era para ser necessário ter que fazer um requerimento para acessar a informação. Mas isso deve ser tomado como princípio. Ainda que não seja tão aberta a informação, através do pedido da solicitação de acesso à informação, ela tem que ser promovida. Vamos lá. A divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências de informações de interesse coletivo geral, por eles produzidas ou custodiadas. Eu sempre me recordo disso. Eu acho que falei até na disciplina na semana passada, aqui na USCG, quando eu fui advogar, uma das primeiras curiosidades, vocês imaginem, o número de municípios que nós temos no país. Um dos primeiros pontos que eu tive interesse foi de ir até a Câmara Municipal do meu município e com HD externo e dizer, eu quero que vocês coloquem aqui toda a legislação do município, porque eu tenho que me aprofundar nessa, já que possivelmente vai ser a do meu contato no dia a dia. E aí a moça lá da Câmara Municipal de Patos Ferros, ela disse, não, eu tenho que ver com o presidente da Câmara se eu posso passar para você. E eu disse, não é, assim, a gente está lidando com informação pública, com lei. Eu não posso ficar na dependência do presidente da Câmara dizer se eu posso ou não ter acesso à lei. Isso é informação pública. E sendo pública, tem que ser publicizado. E a gente não pode deixar de compreender essa questão, porque o poder de quem está no Estado, de quem está liderando o executivo, um legislativo, é muito grande. Mas o poder do povo também é. E se tem um profissional que vai saber muito bem manusear essas informações, é jornalista. Né? Tem algumas matérias muito boas, mais lá na frente, que eu até repeti da outra apresentação, porque eu adoro as matérias em si, a busca delas, e é uma jornalista nordestina, cearense, radicada no Piauí, que elas são um acesso meio muito claro, uma busca que entrega um material que é de interesse público. Né? E isso é muito bonito de se ver nas matérias. Mas vamos lá, vamos para frente. E aí vamos para uma matéria. Eu adoro essa matéria. Adoro essa situação aqui, porque isso aqui mostra como é a questão do acesso à informação para o público em geral. O Rio Grande do Norte, quando entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação, e mesmo as medidas anteriores, a necessidade de portal de transparência, etc. e tal, se cobrou que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte publicizasse o nome de todas as pessoas que tinham função na Assembleia. De todas as pessoas que tinham função na Assembleia. Num primeiro momento, a Assembleia, de uma forma marota, tentou não repassar essas informações. Então, eles criaram lá um portal de transparência que só fazia menção a qual eram as funções, sem dar nome aos bois, e qual era o salário. E o Ministério Público foi em cima, que estava errado, que tinha que ter transparência, que a informação tinha que estar clara, etc, etc, etc e tal. O que aconteceu foi que, em algum momento, a Assembleia Legislativa viu que não dava para não publicizar isso. O que é que aconteceu? Quando ela abre as informações e diz quem é que está em funções comissionadas dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, olhe, como a gente diz no interior, era uma carrada de fantasma. Mas era muita gente que talvez não conhecesse a cor do prédio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.
Lá da nossa região, Raquel, tinham médicos, advogados, políticos de forma geral, familiares de políticos, que estavam lá na Assembleia, uns até morando em São Paulo, por exemplo. É muito legal em uma dessas buscas, quando se divulgam os números da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, se vê lá que tem um rapaz, filho de um médico famoso em Natal, que está nessa lista dos fantasmas. Um bom jornalista vai atrás da informação. Quando começa a se informar quem é esse rapaz, um rapaz muito pouco inteligente, vai para as redes sociais justificar por que o nome dele estava na Assembleia. Ele justifica assim: não, meu nome está aí na Assembleia recebendo salário, mas é porque papai é quem recebe. Ele é médico, recebe a informação, recebe do deputado tal, que então só cai na minha conta e eu repasso para papai, mas ele faz um trabalho de médico para o deputado tal. Ou seja, escancarou toda uma situação que às vezes é um pouco de malandragem ele tentava se passar. Aí o jornalista vai para cima do deputado. Aí pergunta para o deputado, né? O que está acontecendo aqui? Por que é que o senhor nomeou esse daqui, mas passa o dinheiro para o pai, que trabalha como médico da forma que você quer? E aí o deputado diz, não, todo mundo comete pequenos deslizes. Esse deputado acaba de não ser reeleito no Rio Grande do Norte, finalmente. Mas essas situações são muito curiosas. E todas partem da premissa do acesso à informação. Certo? Todas partem da premissa. Cego, a gente não pode fazer nada. Sem essas informações, a gente não pode fazer nada. Vamos lá, vamos para frente. Tem muito material ainda para dialogar. O terceiro capítulo, ele fala do procedimento de acesso à informação. Certo? E ele se inicia lá no artigo 10º. E diz: qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º desta lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e especificação da informação requerida. Então, pode ser uma coisa de forma direta. Eu quero tal informação. Hoje, quem está passando por alguns problemas até em relação a isso é o Ministério da Defesa, porque, por exemplo, a questão dos CACs no Brasil, né, de quem possui arma em casa. O Ministério da Defesa conseguiu não fazer um cadastramento adequado disso. E muitas vezes se busca no Ministério da Defesa números para que se compreenda de onde é que vem, onde estão as armas do país, e o Ministério da Defesa simplesmente não está ofertando essa informação. Tem muitos jornalistas lá trabalhando junto ao Ministério da Defesa o tempo inteiro. Mas vamos lá, o artigo 11 diz: o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder acesso imediato à informação disponível. Não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que recebeu o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução, obter certidão. 2. Indicar as razões do fato de direito da recusa total ou parcial do acesso pretendido ou comunicar que não possui informação. Indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou entidade que a detém, ou ainda remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. Então, não tem nenhuma complexidade aqui. Tem interesse, chega ao órgão, apresenta o requerimento, solicitando exatamente a informação que você quer, e os órgãos vão ter prazo para poder entregar essa informação, certo? Aí artigos 10º e artigo 11. E aí vamos para o capítulo 4, das restrições de acesso à informação. Naturalmente, há eventuais restrições, não é todo dado que é totalmente público. Vale dizer ainda sobre a perspectiva de um indeferimento de um requerimento desse tipo, cabe inclusive recurso ao próprio órgão, explicando. Ele não pode ter, assim, simplesmente sem dar uma justificativa para não ofertar o acesso a essas informações. Nas instituições de acesso à informação, o artigo 21 diz que não poderá ser negada acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Não poderá ser negada, certo? Parágrafo único. As informações e documentos que versem sobre condutas que impliquem violações dos direitos humanos, praticada por agentes públicos ou a mando de autoridade pública,
não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 22. Os dispostos nessa lei não excluem as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Certo? Vamos para frente. O que seriam, qual é esse quadro das informações sigilosas? A classificação de sigilo de informação no âmbito da administração pública federal é de competência no grau ultra secreto das seguintes autoridades: Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Comandante da Marinha, chefes de missões diplomáticas. No grau secreto das autoridades referidas no inciso 1, dos titulares de autarquia, fundação, empresas públicas, sociedade e economia mista, e no grau reservado das autoridades referidas nos incisos 1 e 2 e dos que exerçam função de direção, comando ou chefia, níveis tais, né, isso aqui é uma questão mais técnica, de hierarquia, equivalente de acordo com a regulamentação específica de cada órgão, entidade, observado o disposto nessa lei. Então, aí, já o artigo 27. Lá no artigo 23 também, fala da classificação da informação quanto ao grau e o prazo de sigilo. Então, há alguns tipos de restrição aqui. Nada daquilo, e aqui não está presente nessa lei, aquela questão muito famosa dos sigilos de 100 anos, né, que daqui a pouco vão virar também matéria de TCC, matéria de material acadêmico mesmo. Isso aqui são outros tipos de informação, tem um enfoque um pouquinho diferente nesses tipos. Mas vamos lá, vamos para frente. Das informações pessoais, certo? Também dentro dessa mesma seara. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente com respeito à intimidade, vida pública, honra e imagem de pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data de sua produção, os agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa que elas se referirem. Isso sim aqui, já tratando dessas questões dos sigilos de 100 anos, né? Das restrições de 100 anos. Que é importante que a gente diga, do prazo máximo de 100 anos, né? Não é do prazo médio, não é uma obrigação, tem que ser de 100 anos. Pode ser de 2 semanas, mas é o prazo máximo de 100 anos, depende também, é importante que a gente veja isso aqui com a razoabilidade de vida, de qual interesse há em relação a esses dados, para que se oferte o adequado pensamento em relação a por que ou até qual grau deve ser ofertado esse sigilo, certo? E aí é um juízo mesmo de razoabilidade. Poderão ter autorizado sua divulgação ou acesso a terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Então, vamos lá. Penúltimo capítulo, das responsabilidades, no capítulo 5. Constituem condutas ilícitas, é o que diz o caput, que sejam responsabilidade do agente público ou militar, e aqui é importante a gente frisar, são condutas ilícitas. Né? Condutas ilícitas. Quais? Essas. Recusar de fornecer informação requerida nos termos dessa lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta e imprecisa, utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, utilizar, desfigurar, etc. Tal, informação que se encontra sob sua guarda, agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação, divulgar ou permitir a divulgação, acesso ou permitir acesso indevido às informações sigilosas ou informação pessoal, impor sigilo à informação para obter proveito pessoal do terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem, observando aí esse inciso. Vou reler. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Talvez vocês ouçam ainda falar desse inciso. Inciso 6.
Ocultada a revisão de autoridade superior competente, informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros e destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por agente do Estado. Alguém quer falar alguma coisa, Raquel? Acho que não, né? Beleza, vamos lá, continuando. Último capítulo, informações, disposições finais e transitórias. Vamos lá. Artigo 45, já para encaminhar o encerramento da legislação, isso é o mais importante nessa finalização da lei. Ele diz que cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em legislação própria, obedecidas às normas gerais estabelecidas nessa lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9º e na seção 2 do capítulo 3. Só retomando aqui o que seria o artigo 9º. O artigo 9º é o que fala sobre o requerimento, né, de acesso a alguma informação desse tipo, certo? Essa era a lei de acesso à informação. E aí eu trago duas matérias que eu acho super legais, pelos mais diversos motivos. Um deles, pelo acesso a essas matérias por conta da lei de acesso à informação. Outro motivo, pela enorme jornalista que fez as matérias. Então, a primeira matéria é essa. É uma matéria que fala do Tribunal de Justiça do Amazonas. E aí, quase uma autocrítica, né, para a gente da justiça. A outra matéria também fala de questões da justiça. É uma matéria que fala que o tribunal esticou o concurso para garantir vaga a filhos de desembargadores. Informações obtidas sempre através da Lei de Acesso à Informação. É uma matéria do The Intercept, deve ter uns 2 anos mais ou menos, e só se conseguiu ter acesso a ela graças ao direito à informação, ao acesso à informação no trabalho jornalístico, sempre muito bom. E está aí, para quem quiser, o QR Code da matéria. Depois eu posso até encaminhar também os links, todos os links que a gente tem aqui nessa apresentação, para Raquel, e Raquel encaminha a todo mundo que tiver interesse. Certo? A matéria, na verdade, 2009, ali, de Nayara Felizardo, né? Como eu falei, cearense, acho que é cearense radicado no Piauí. Matéria bem bacana mesmo, bem completa, tratando dessas questões. Outra matéria também, Nayara, é essa: punição aposentadoria. Compra o juiz por R$ 750. CNJ já condenou 11 magistrados por venda de decisões. E ela fazia análise da venda de decisões, da forma como eles recebiam dinheiro, desses julgamentos e do fato da punição a eles ser ofertada, ser a aposentadoria. Bem bacana essa matéria também da Nayara Felizardo, e está aí novamente o QR Code da matéria. Quem quiser, depois eu passo o link dela. Outra matéria também, só mais uma para completar. Esqueça sua filha. Casais ricos do Amapá driblam lei da adoção e tiram crianças de famílias pobres com apoio do Judiciário. 3 matérias críticas ao Poder Judiciário. Então, está aí a matéria também a matéria do Nayara, e também uma matéria bem bacana. Certo? Aqui o link para o tweet dela. Ela já diz: cearense, pernambucano de pai, piauiense de formação, jornalista teimosa, lésbica, repórter do Intercept Brasil. É realmente um excelente repórter. Mas vamos lá. Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele nasce para regular o trato da internet no Brasil. Ela nasce num contexto ali próximo à Copa do Mundo, né, 2014. Inclusive há polêmica lá na época. E ela é uma iniciativa feita justamente para tentar regular esse meio tão maluco que, assim, talvez em 2014 eles nem imaginassem o quanto essa forma de lidar com a situação era tão maluca, né? Enfim, mas vamos lá. Essa lei, o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, ela é dividida em 5 capítulos. Então, disposições preliminares, direitos e garantias dos usuários, provisão da conexão e de aplicações de internet, atuação do poder público,
e disposições gerais. Nas disposições iniciais, diz lá no seu artigo 1º, que esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Quais são os fundamentos dessa lei? O reconhecimento da escala mundial da internet, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade e a diversidade, a abertura e a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, a finalidade social da rede. E os princípios, eles constam no artigo 3º da lei. Os princípios da garantia da liberdade de expressão, proteção à privacidade, proteção de dados pessoais, preservação e garantia da neutralidade na rede, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, preservação da natureza participativa da rede, liberdade dos modelos de negócio promovidos na internet, desde que não conflite com os demais princípios estabelecidos nessa lei. A lei tem por objetivo a promoção, isso é o artigo 4º, do direito de acesso à internet a todos, do acesso à informação, conhecimento e participação na vida cultural e na condição de assuntos públicos, da inovação e do fomento, da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Como na lei anterior, essa também traz os seus conceitos no artigo 5º. Então, os conceitos que ela apresenta são o que é internet, o que é terminal, o que é endereço de protocolo internet, administrador do sistema autônomo, conexão à internet, princípio da conexão, aplicações de internet, registro de acesso a aplicações de internet. Né? Todos esses conceitos muito, muito claros ali no capítulo 1º. O capítulo 2º, ele fala dos direitos e garantias dos usuários. E nós vamos iniciar lá com o artigo 7º. Quais são os direitos do usuário? O artigo 7º diz: o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: inviolabilidade e intimidade da vida privada, inviolabilidade do sigilo e fluxo de suas comunicações, inviolabilidade e sigilo das suas comunicações privadas, não suspensão da conexão à internet, manutenção da qualidade contratada de conexão à internet, informações claras e completas, não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão. Certo? Além disso, informações claras e completas sobre a coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais. E aqui eu já reforço. A gente ainda nem chegou na LGPD, que trata de dados pessoais, né? Na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas tanto a Lei de Acesso à Informação quanto o Marco Civil da Internet tem uma forte preocupação na proteção de dados. Isso a gente vê em diversos artigos. Mas vamos lá. Que somente poderão ser utilizados para finalidade que justifiquem sua coleta, não sejam vedados pela legislação e estejam especificadas nos contratos de prestação de serviço em termos de uso de aplicação de internet. Né? E aí continua: consentimento expresso sobre coleta, exclusão definitiva dos dados, exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido, publicidade e clareza de eventuais políticas de uso de provedores, acessibilidade, aplicação das normas de proteção e de defesa do consumidor. Diz o inciso 13. Vamos lá. O terceiro capítulo fala da provisão de conexão e de aplicações de internet. E aí, ele tem toda uma parte que já está rejeitada, porque isso foi encaminhado por medida provisória, e acaba que, assim, ele já vai lá no artigo 9º, né? O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem distinção de conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Então, uma tentativa não, uma obrigação através da lei, né, de se garantir algum tipo de igualdade nesse tratamento, no acesso, né, à rede mundial de internet. Né. Também se fala da proteção. O artigo 10º, ele diz que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e do acesso a aplicações de internet
De que trata essa lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem entender a preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas, sempre reforçando essa questão da proteção dos envolvidos. Artigo 12 já vai para sanções, certo? E diz: sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, ficam sujeitos, conforme o caso, as seguintes sanções aplicadas, de forma isolada ou cumulativamente. Advertência, com indicação de prazo para a adoção das medidas corretas, multa de 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, no seu último exercício. Então, pode ser uma multa bem onerosa, excluídos os tributos, considerando a condição econômica. Suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11 e proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Certo? Vamos lá. Requisição judicial. Também é importante tratar dessa temática. A gente pensando aqui o que são os artigos mais importantes, né? Porque as leis são grandes, quando vistas em conjunto. E aí, se eu for artigo por artigo, a gente fica aqui até amanhã de manhã. Então, vamos no que é mais importante, o que é mais necessário que se saiba. Lá tem uma parte que fala da requisição judicial. E diz, no artigo 22, a parte interessada poderá, com o propósito de formatar conjunto probatório em processo judicial civil ou penal, em caráter incidental autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda e fornecimento dos registros ou de acesso e aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade, fundados indícios da ocorrência de ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados e período ao qual se refere. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias a garantir o sigilo das informações recebidas e a preservação da intimidade. Certo? Sigamos. O penúltimo capítulo fala da atuação do poder público. E diz que os entes devem buscar, e entes aqui, todos os entes públicos, devem buscar compatibilidade do serviço do governo eletrônico com diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para o seu acesso. Um exemplo muito simples: não adianta de nada um serviço público ser ofertado apenas para iOS ou apenas para Android. E essa compatibilidade acaba sendo meio que uma busca necessária e obrigatória, através da lei, que os entes têm que ter. Então, vai lançar lá um aplicativo, lance em todas as plataformas possíveis, para que não restrinja o acesso. 2. Acessibilidade a todos os interessados, independente de suas capacidades físicas, motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, etc. Compatibilidade tanto com leitura humana quanto com o tratamento automatizado das informações, facilidade de uso do serviço de governo eletrônico e fortalecimento da participação social nas políticas públicas. A ferramenta social. O artigo 27 fala que as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e promoção à internet como ferramenta social devem promover a inclusão digital, buscar reduzir as desigualdades, sobretudo entre as diferentes regiões, no acesso às tecnologias de informação e comunicação de seu uso e fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional, certo? Ofertando, de fato, uma função social à internet, ao uso das redes. Vamos lá. As disposições gerais, as disposições finais, né, do Marco Civil da internet, o que há de mais importante. O artigo 29 fala que o usuário terá a opção livre escolha na utilização de programa de computador e seu terminal para o exercício de controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio dos seus filhos. Então, o pai pode ir lá no computador e utilizar um programa para garantir que o seu filho não acesse fotos com teor sexual, por exemplo, ou a determinados assuntos que ainda não estejam dentro da capacidade cognitiva da criança, resguardar dos pais esse critério pessoal. E aqui, isso aqui é bem bacana também, houve uma tentativa meio que de mexer no Marco Civil da internet. Em 2021, no dia 8 de setembro de 2021, um pouco mais de um ano atrás,
o governo editou medida provisória para limitar a remoção de conteúdos das redes sociais, tentar impedir um pouco que sejam excluídos perfis, que sejam, segundo a palavra do governo federal, para tentar dar uma garantia maior possível do direito à livre expressão. Quando chega essa medida provisória ao Senado, o que se chamava de medida provisória das fake news, o presidente do Senado, Pacheco, simplesmente devolveu o MP sem mandar para uma análise. Isso no dia 14. Foi 9, 14, quando chega no dia 20 de setembro, tudo isso, 8, 14, tudo isso em 12 dias. No dia 20 de setembro, Bolsonaro envia essa mesma medida provisória, mas dessa vez em forma de projeto, que é para alterar o marco civil da internet. E ainda hoje não há a finalização desse processo de lei. Então, ele, se não me engano, está esperando um despacho do presidente da Câmara dos Deputados. Deve estar em tramitação, né? Ainda vai haver debates, enfim, toda aquela coisa de ir para comissões, né? Fazer debate, depois aprovação. Mas, nesse momento, não é lei qualquer modificação nesse sentido no marco civil da internet. Por último, ainda menos importante, talvez a mais badalada dos últimos tempos, é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei muito, muito, muito importante. E ela nasce, aí eu já trago, como uma medida auxiliar ao nascimento da própria LGPD brasileira. Ela vem a partir de uma legislação própria da União Europeia, que é o que a gente já tratou e tem lá até no do card da oferta desse mini curso, que é o que eles chamam de RGPD, que é a Regra Geral de Proteção de Dados, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Basicamente, a finalidade é a mesma, certo? O que a LGPD faz é adequar isso à realidade brasileira, né? A RGPD, ela é um manual enorme, então é uma lei que tem quase 120 páginas, com muitos artigos, só considerandos são cerca de... A gente às vezes faz um ofício com considerando, bota 4 considerando 5, já acha muita coisa. Só os considerandos dessa lei aqui, em específico, são 178. Então, há toda uma justificativa para a oferta de uma legislação desse porte na União Europeia. Muito ligado também ao fato de acessos indevidos a dados de cidadãos da Europa realizados nessa década, né? Essas bolhas que foram perfuradas no acesso à informação através, às vezes, de rede social, às vezes através de mesmo empresas que cedem esses dados, certo? A Europa, ela tentou se resguardar e essa legislação é muito forte no regramento europeu, e o Brasil também, inclusive para que se fizesse negociações, para que se mantivesse algumas relações comerciais, houve a obrigação de que o Brasil também tivesse uma lei que regulamentasse as questões de gestão de dados, né, de proteção de dados. De forma geral, e essa é a nossa tão falada LGPD. Vamos lá. Primeiro, é importante trazer já um exemplo. Aqui, o exemplo da Cirela Plan e Plan, né? A Cirela, ela ficou famosa no que da LGPD, porque ela foi a primeira empresa a sofrer uma condenação por causa da LGPD. Né? E aí, vamos explicar, porque aí tem duas matérias. Né? Uma matéria diz que a Cirela foi, e outra matéria diz que a Cirela se livrou da condenação. O que ocorreu foi que um cidadão, ele comprou um apartamento na Cirela, né, que é a construtora, e a Cirela, depois que houve a compra desse apartamento, o cidadão passou a receber diversas mensagens de lojas de imóveis, de pessoas ligadas ao setor oferecendo serviço. Ela percebeu que só poderia ter sido repassadas essas informações pela própria empresa, que ela fez negócio com a Cirela. E ela acionou judicialmente a Cirela nesse sentido. Houve aplicação, na primeira instância, de uma punição à Cirela, de indenização,
porque se compreendeu que a Cirela fez o repasse dos dados. Já na segunda instância, se compreendeu que ela não fez. E por ela não ter feito, não haver prova, na verdade, não há prova, essa é a questão. Não havia prova de que ela havia repassado os dados, então ela não poderia ser punida por isso. Hoje, muita compreensão dos julgados, da jurisprudência nacional, é mesmo no sentido de que só pode haver punição se comprovado esse compartilhamento indevido de dados. Né? E aí pode vir também aqui a calhar um pouquinho a própria lei de acesso à informação. Eu tenho uma questão que estou caminhando dentro dela quanto à LGPD, a gente vai ver mais na frente, que eu tenho o direito, como cidadão, de quando utilizar o meu dado, cobrar mesmo de uma empresa, que ela informe como é que ela recebeu e a forma como ela trata esses dados e se ela repassa esses dados para alguém. Eu sou professor da UFCG desde o início do ano. E lá pelo ido de maio, eu passei a receber mensagens de um banco específico. E as mensagens de um banco que eu já tive cartão de crédito há mais de um ano atrás, e as mensagens eram no sentido de oferta de um financiamento. E na mensagem que eu recebi várias no meu celular, ele dizia assim: basta você buscar pela sua matrícula SIAP no site tal, que você vai ter acesso à possibilidade desse financiamento. Opa, peraí. A empresa já não tratava meus dados. Isso é um ponto. Ela já não tinha, mas não era para ter meus dados. Como é que, além de tudo, ela sabe que agora eu sou um servidor e que eu tenho uma matrícula SIAP e que eu posso fazer um empréstimo consignado lá através da minha matrícula SIAP? Tem algum problema aí. Tem algum problema. Eu sou capaz de apostar que vários de vocês, já passaram pela absolutamente a mesma situação. Como é que eu estou lidando com essa situação por enquanto? Há uma autoridade, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu peticionei a essa autoridade. Primeiro, fui à empresa solicitando os dados, ela não me repassou. Ela disse que ia cancelar o envio de mensagens, ia retirar meu cadastro, as mensagens continuam sendo recebidas. Não encaminhou para mim as informações que eu pedi, que eram: me diga como é que vocês estão tratando, de quem é que vocês receberam, para que é que vocês entregam. Quais são os dados mesmos que vocês têm? Encaminhei uma denúncia para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um peticionamento online, informando os dados e estou aguardando para saber o que é que aconteceu. Pessoalmente, eu creio que também só há uma forma de que o banco tivesse acesso a essas informações, é que o próprio governo federal cede. Janison, o que é que você vai fazer com esse balaio de gato? O que eu estou crendo que vai acontecer é que eles não vão esclarecer adequadamente. E aí, possivelmente, nem que seja por curiosidade, eu vou provocar no judiciário para que o banco informe como é que ela teve acesso às minhas informações. O fato da União repassar essas minhas informações para o banco é um tratamento ilegal das minhas informações. Isso está sendo indenizado em diversos processos. Então, é quase como um vazamento de informações, certo? Havendo um problema desse estilo, é sempre bom cobrar da empresa. Então, beleza, você tem meus dados aí, mas você conseguiu de quem? Quais são os dados que você tem? Como é que você trata e você repassou para alguém? E a empresa é obrigada a responder em relação a isso. Se não responde, vamos para as vias administrativas ou judiciais mesmo, que aí há um retorno. Eu antecipei vários pequenos conceitos, mas agora vamos voltar um pouquinho mais para dentro da lei. Vamos lá. Essa lei ela é mais complexa, então ela tem 10 capítulos diferentes. O primeiro capítulo é das disposições preliminares. E diz lá no artigo 1º, esta lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive por meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Vale a pena dizer que a proteção de dados hoje, para a nossa Constituição, é um direito fundamental. Então, nós temos o direito fundamental à proteção de dados, certo? Vamos para frente. Nos fundamentos, quais são os fundamentos dessa proteção? O respeito à privacidade, a autodeterminação informativa,
a liberdade de expressão de informação e de comunicação, inviolabilidade de intimidade, desenvolvimento econômico, a livre iniciativa, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. A que se aplica essa lei lá no seu artigo 3º? Essa lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país e sua sede, ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. A atividade de tratamento tem por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados em território nacional. Os dados pessoais, objetivo do tratamento, tenham sido coletados no território nacional. Naturalmente, a gente não está tratando aqui de questões que envolvam mesmo soberania em outros países, mas são questões de natureza local, certo? Não se aplica. O que é que não se aplica a LGPD lá no seu artigo 4º? Não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Já no senhor me deu um exemplo. Uma mãe lá, daquelas que não tem muita habilidade com celular, ela mantém uma cadernetinha onde ela anota o nome das pessoas e o telefone delas, para quando ela precisar ligar, ela vai na caderneta e tem esses dados. Isso não a LGPD não vai até esse ponto, certo? Então, é para um fim pessoal, né, e não tem finalidade econômica, não é regido pela LGPD. Realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, olha aí, atenção com isso. Não, esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivamente jornalísticos. Importante, sempre mencionar isso. Acadêmicos, aplicando essa hipótese os artigos 7º e 11 dessa lei, certo? O 7º, ele fala de tratamento de dados somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, mediante fornecimento, consentido e etc. Tal. E o artigo 11, ele fala que o tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. E aí tem essas condições de hipótese. Então tem que ter alguma atenção com os dados acadêmicos, mas, em regra geral, não se aplicam a esses dados a LGPD. 3. Realizada para fins exclusivamente de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividade de investigação e repressão de infrações penais. O inciso 4º fala que provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agências de tratamento brasileiro ou objeto de transferência internacional de dados com outro país. Vamos lá. Como nas outras leis, essa também tem os seus conceitos, que estão lá no artigo 5º dessa lei. O artigo 5º traz os conceitos de dado pessoal sensível, dado anonimizado, banco de dados, titular, controlador, operador, encarregado, agente de tratamento, anonimização, consentimento e bloqueio, eliminação, transferência. Mas deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar para isso daqui, que é importante. Esses 3 últimos conceitos. Primeiro, quem são os titulares dos dados? Pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E a administração pública, por exemplo, tem que ter sempre um controlador muito atento a essas questões. E o operador? Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Recentemente nós tivemos até uma questão também, a política deste ano ela está excelente para exemplos no que tange a informação, dados e essas informações. Então, não muito distante, há uma semana atrás mais ou menos, inclusive amigos meus, receberam informação que vinha dos dados do sistema que administra as informações do Detran do Paraná. Receberam mensagem de texto, que nessa mensagem de texto dizia que tinha que votar em candidato X, senão
ia ter um golpe tal e tal e tal e tal e tal. Essa informação foi encaminhada de um número oficial de uma entidade pública, certo? De uma entidade pública. Então vamos lá. O titular é a pessoa que recebeu. Por quê? Porque se utilizaram do telefone dessa pessoa para encaminhar essa mensagem. O controlador é a pessoa jurídica natural, direito público, privado, como eu falei. Então, isso aqui seria mais ou menos o próprio Estado do Paraná, ou empresa privada, ou autarquia relacionada a esse fato, o próprio Detran. E o operador, o próprio Detran, ou, depois descobriram lá, o funcionário que simplesmente cometeu esse ato que é tido como ilegal, certo? Então, esses conceitos aqui são os conceitos que a gente tem que ter uma atençãozinha maior, tá bom? Então, vamos lá. Muitos conceitos aqui, já 19 conceitos ao todo, só nesse artigo. O capítulo seguinte fala do tratamento de dados pessoais, de dados de natureza pessoal. Quais são as hipóteses de tratamento? Mediante o fornecimento do consentimento titular, para o cumprimento de obrigação legal regulatória do controlador, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, para a realização de estudos por órgão de pesquisa, quando necessário para a execução de contrato de procedimento preliminares relacionados a contrato do qual não seja o titular, pedido titular dos dados, né? Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, né? Também pode haver o tratamento de dados. Deixa eu só voltar aqui no quarto. Fala de pesquisa, mas também fala da anonimização dos dados pessoais. Vocês que fazem pesquisa sabem da necessidade de sempre andar para o conceito de ética e garantir que aquelas pessoas não sejam identificáveis, né? Vamos lá. Certo. Para a proteção da vida e da incolumidade física ou do titular ou do terceiro, para a tutela da saúde, ou quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador, para a proteção do crédito, inclusive, quanto a disposto na legislação pertinente. O artigo 8º diz que o consentimento previsto, lá dito, né, deverá ser fornecido por escrito ou por meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Professor, eu recebi lá um e-mail de um site que eu não me cadastrei e fico me mandando e-mail todo dia com oferta, etc e tal. O importante é que seja ofertado a opção de descadastramento, sempre nesses e-mails, certo? Isso não feriria de morte a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você concordou com o recebimento, ou não concordando com o recebimento, né, a perspectiva de que haja um descadastramento também nesse sentido. Porque o e-mail também é um dado. O e-mail também é um dado. E a gente sabe que nesse contexto do mundo hoje, até nas eleições americanas, na questão do Brexit e de eleições de vários outros lugares do mundo, a informação é poder. E os dados transacionados, os dados utilizados, eles têm um poder muito grande. E eles têm um custo muito grande, eles têm um valor. Isso deve ser considerado quando a gente pensa essa questão da proteção de dados. Hipótese de tratamento de dados. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações, aqui o meu exemplo, sobre o tratamento de seus dados que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada, etc. e tal, para o atendimento do princípio do livre acesso, finalidade específica do tratamento, forma e duração, identificação do controlador, informações do contrato do controlador, informações acerca do uso compartilhado, responsabilidades e direitos do titular. Hipótese de tratamento de dados sensíveis. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: quando o titular ou responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. 2. Sem fornecimento do consentimento titular nas hipóteses que for indispensável para. E aqui deixa eu ir lá para o artigo 11, inciso 2. Aí, cumprimento de obrigação legal, tratamento compartilhado de dados, realização de estudos por órgão de pesquisa, exercício regular de direito, proteção da vida e incolumidade física, tutela de saúde, garantia de prevenção, etc. E tal. O que seria um dado pessoal sensível? Por exemplo, se eu tenho lá no banco de dados uma informação que eu não quero compartilhar com ninguém porque tem uma doença grave. Esse dado é um dado também considerado sensível, certo? E aí tem um tratamento adequado.
o artigo 12, ele fala que os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para fim desta lei. Então, se está lá fazendo sua pesquisa, anonimizou todo mundo, não se trata de nada que toque LGPD. Salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. O artigo 14, também, outro artigo importante, diz que o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverão ser realizados em seu melhor interesse, nos termos desse artigo da legislação pertinente, também um resguardo. E quando é que ocorre o término do tratamento? Nas seguintes hipóteses: verificação de que a finalidade foi alcançada, fim de período de tratamento, comunicação do titular, inclusive no exercício do seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público. 4. Determinação da autoridade nacional quando houver violação dispositiva desta lei. Um exemplo: uma empresa X deixa que sejam vazados os dados de diversas empresas. Essa empresa pode, até por punição, ser obrigada a encerrar o tratamento de quaisquer dados, certo? Como forma de punição. Vamos para frente. O capítulo 3 fala, a gente já está com 1h10. Raquel, qualquer coisa você vai me falando. Eu vou correr aqui um pouquinho para a gente cumprir todo o cronograma do artigo para completar essa lei aqui e depois a gente pode ir para algum debate, tá bom? Fechou? Vamos lá. Então vamos lá, nesse ritmo aí. Dos direitos do titular. Toda pessoa natural tem assegurado a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade da intimidade e privacidade nos termos desta lei. Já no artigo 4º, no capítulo 4, fala do tratamento de dados pessoais pelo poder público. E aí é muito importante isso aqui. É importante que a gente sempre observe e é importante para vocês que trabalham, que são jornalistas, trabalham com a comunicação. Lá no artigo 23 diz que o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, né, são referidos lá na lei de acesso à informação, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na percepção do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais de serviço público, desde que sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realiza o tratamento. Do 3, seja indicado um encarregado quando realizar as operações de tratamento de dados pessoais. E aqui fica esse exemplo até lá do Paraná. O artigo 29, ele fala da autoridade nacional, né? E aí a gente tem aqui a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O artigo diz que a Autoridade Nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados, até para verificação. Informações específicas sobre o âmbito e natureza dos dados e os detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Já lá o capítulo 5 fala da transferência internacional de dados. E diz lá no artigo 33, de forma bem reta, a transferência internacional de dados pessoais somente é permitido nos seguintes casos. E aí, quais seriam esses seguintes casos? Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequados previsto nessa lei, quando o controlador oferecer e comprovar garantia de cumprimento de princípios. Quando a transferência for necessária, quando a transferência for necessária para a proteção da vida, quando a autoridade nacional autorizar a transferência, quando a transferência resultar em compromisso assumido. Isso aqui, inclusive, para que haja transferência de dados de um país para outro, é preciso que os dois tenham esse resguardo de um LGPD. A LGPD, quando é criada no Brasil, passa a haver a possibilidade e a perspectiva da troca de dados entre o Brasil e a União Europeia, até baseado nesse próprio artigo 33. Certo? O capítulo 6 fala dos agentes de tratamento de dados pessoais. E aí, voltando até um pouquinho àqueles conceitos lá que a gente falou. O controlador e o operador devem manter registro de operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse.
O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais e o controlador operador que, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a reparar. Então, nesse caso lá do Paraná, no exemplo que é feito do Paraná, quando fechar toda a questão, possivelmente o governo do estado do Paraná vai, talvez até numa causa coletiva, vai ter que indenizar a comunidade de forma geral pelo equívoco no tratamento do envio dessa mensagem. Certo? Lá no artigo, no capítulo 7, da segurança e das boas práticas. Vamos lá para ele. Principal, artigo 46. Ele diz que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado do ilícito, inclusive os vazamentos, que a gente vê o tempo inteiro. Possivelmente todo mundo neste grupo deve já ter tido algum dado vazado, né, por uma dessas empresas de tratamento. Há algum tempo atrás, eu recebi até um e-mail do LinkedIn, dizendo que havia, eu acho que a lei ainda nem estava em vigor, mas que havia tido vazamento de dados do LinkedIn e o meu dado estava dentro desses vazados. E aí solicitando que eu tomasse algumas providências para garantir que isso não poderia me causar algum problema, problema de forma geral. Né? Vamos lá para frente. O artigo 50 também é um artigo importante. Ele diz que os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações, etc., etc. e tal. Então, a governança interna, que é importante tanto de aspecto público quanto de aspecto privado. Vamos lá. Capítulo 8 da fiscalização. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações, e aqui a gente já vai para as sanções, né, cometidas, podem sofrer as seguintes sanções: advertência, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos limitados no total a uma cobrança de 50 milhões de reais por infração. Ou seja, pode, se a autoridade quiser, ser um regulamento bem duro. E aí também pode ter multa diária, publicização da infração, bloqueio de dados pessoais. Eliminação de dados pessoais, suspensão parcial de funcionamento, suspensão do exercício de atividade ou proibição parcial ou total. Lá no capítulo 9, fala da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade. Acho que na última vez que a gente ofertou isso aqui, há um ano atrás, não havia ainda uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados estabelecida no Brasil. Hoje há. Me parece que ainda não é tão ativa, certo? Mas já houve a nomeação dessa Autoridade Nacional e a criação de órgão. Não sei se foi através de autarquia, mas eu acho que foi de órgão mesmo, não foi de mais uma autarquia federal, certo? Então vamos lá. Fica criado sem aumento de despesa a ANPD, órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. Esse peticionamento que eu fiz, inclusive, no meu caso, eu tive que fazer um cadastro junto à Presidência da República para fazer um peticionamento, direcionando minha questão à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por fim, as disposições finais e transitórias, certo? Que são aspectos também importantes. O artigo 63 diz que a Autoridade Nacional estabelecerá normas sobre adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e natureza dos dados. E o artigo 64 fala que os direitos e princípios expressos dessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionado à matéria ou nos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Inclusive,
como eu falei anteriormente, há uma ligação muito umbilical entre a Lei de Proteção de Dados, a Lei de Acesso à Informação e o Marco Civil da Internet, né? E aí, mesmo o LGPD, ele também resguarda questões que vêm dessas outras legislações. Tudo bem? Eu gosto muito, eu sou uma pessoa meio cinéfila, mesmo, ninguém é meio cinéfilo, né? Muito cinéfilo, e gosto sempre de fazer algumas indicações com filmes, para que a gente compreenda algumas questões que a gente, às vezes, no dia a dia não alcança. E eu vou fazer aqui duas indicações iniciais com trailer de filmes para que se assista, porque elas vão tratar um bocado dessa temática ligada à proteção de dados, para que a gente compreenda, inclusive, o quanto os nossos dados estão aí para quem quiser ver e compreender. E às vezes a gente, muito doida para compreender os nossos dados e utilizar eles da forma que bem acha. O primeiro, Netflix, é um filme chamado Privacidade Hackeada. É um filme realmente espetacular que fala de como é que se cooptou alguns dados. Mas vamos lá, vamos para o trailer, né? Tá saindo sem áudio para a gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Provavelmente porque você está com os fones conectados. Deixa eu tirar então. Então, Professora, inclusive são os filmes que eu mostrei naquela apresentação da última cadeira que a gente teve. Sim, sim, Juan, verdade. Continua sem áudio, Jamerson. Por algum motivo. Mas não tem problema, vamos. Coração, só sair. Se você tiver na Netflix mesmo, não sei se a Netflix permite você compartilhar. Vou botar novamente. Vamos tentar. Se você tiver na Netflix mesmo, acho que ela não permite você compartilhar telas assim. Eu não te ouço, Raquel. Tá ouvindo agora? Coração. Oi, tá ouvindo? Pronto, agora eu te ouço. Eu acho que você não vai conseguir compartilhar. A Netflix, de vez em quando, bloqueia essas coisas para serem compartilhadas. Sim. De toda forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um pouquinho para rodar, porque ele está legendado, certo? E aí a gente Tá. vê se consegue. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu tentar. Inclusive, Janessa, enquanto passa, eu queria adiantar uma pergunta, assim.
porque privacidade hackeada, ela é com base num dossiê, num jornalismo investigativo, né, de uma jornalista, e depois eles vão colhendo dados de outras pessoas que foram convocadas a depor no Parlamento Europeu, depois americano. Tem a história desse professor, né, o trailer inicia com um professor perguntando aos alunos se alguém já tinha convencido eles de que o microfone do smartphone deles está ligado, e eles dizem que sim, e é como se a gente tivesse naturalizado isso, tudo bem me espionar 24 horas por dia, né, e aí o documentário, ele escandaliza mesmo essas formas de coleta de dados, que a gente não sabe que estão sendo coletados sobre a nossa privacidade, né? E aí eu fico me perguntando, assim, para as pessoas do direito, eu acho que elas vão dizer que nem tudo as leis resolvem, né, ou conseguem abarcar, mas eu fico imaginando se vocês vislumbram quando foi que isso começou? Quando foi que a privacidade deixou de ser uma garantia e um direito fundamental previsto em códigos e leis? Inclusive, assim, a gente traz 3 leis aqui, mas o direito à privacidade, por exemplo, está previsto na Constituição de 88, né? E em outros códigos é, inclusive, tratada como um direito humano, né? Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, acordado por mais de 190 países. E aí, quando é que a privacidade ela deixa de ser um direito e uma garantia para ser só um conceito abstrato, né, e transformado em moeda, em valor de troca, mais valoroso do que o petróleo, inclusive? Eu acho que às vezes, Raquel, a gente na realidade banaliza isso, sabe? Eu acho que é bem isso que você já responde a sua pergunta. A gente vai banalizando essa oferta nesse sentido dos nossos dados estarem públicos, como eu falei. Facilmente os dados de todas as pessoas que estão aqui têm algum dado público. Facilmente se consegue algum dado de vocês, assim, com maior tranquilidade. Eu adoro esse filme da privacidade hackeada, porque assim, ela deixa a gente meio que, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu Sim, posso fazer com isso? Porque qual era a finalidade da mídia analítica? Era pegar os dados dessas pessoas e em algumas eleições, exemplo das eleições americanas e da questão do Brexit, manusear esses dados, eles diziam que tinham até 5.000 dados de cada cidadão norte-americano, estadunidense, e com esses dados eles geravam propaganda individual para cada um daqueles sim, cidadãos das redes sociais, para que essa propaganda induzisse eles a ir tomar um encaminhamento para o candidato, para a escolha que eles queriam. E isso é uma coisa assim, a gente pensa, meu Deus, como é que eles conseguem fazer isso com a gente? Pois é, conseguem. O que, quando eu pego o meu exemplo, eu já passo. Quando eu pego o meu exemplo, pessoalmente, é porque eu acho que a gente tem que provocar algumas situações para que a gente compreenda como é que acontece. A minha questão com o banco que me manda mensagem é compreender quem é que está passando meus dados, como é que isso está acontecendo, para que eu possa, inclusive, saber como caminhar em outras oportunidades, né? Mas eu acho que a gente banaliza, na verdade, a oferta dos nossos dados, né? Eu sou uma pessoa que também não gosta de me fechar para o mundo. Então, é difícil manusear tudo isso, apesar de se tentar buscar algum controle. Juan, fica à vontade. o Juan está com a mão levantada. Errado. Aproveitando o gancho da pergunta da professora Raquel, é, não é só questão da divulgação dos nossos dados, né? A gente acaba aceitando, abrindo mão dessa liberdade quando a gente acessa sites que eles oferecem aqueles cookies sem a possibilidade da gente saber o que a gente está autorizando, né? E a questão de políticas de privacidade também não são claras quanto ao compartilhamento dos parceiros. Acho que não facilita.
Juan, falhou ao ponto da gente não conseguir entender o que você falou. Compreendi até certo ponto. Cortou demais. Oi. Oi. Eu disse que, aproveitando seu gancho, que muitas vezes nós acabamos abrindo mão da nossa liberdade por não Sim. saber o que a gente está aceitando nesses sites, quando a gente acessa, que aparece aqueles cookies que a gente não sabe o que eles vão fazer com nossas informações, com políticas de privacidade que a gente também, que não são claras quanto ao compartilhamento dessas nossas informações com parceiros de marca. Sim. Janderson, acho que você pode continuar. Nós já estamos com um tempozinho estourado aqui, mas vamos ter uns 10 minutinhos que seja aí. Vamos lá. Para um debatezinho. Vou passar mais esse, outro, só mais esse. O outro eu vou pular, só vou falar um pouquinho. Quer dizer, eu acho que não adianta passar, tá sem áudio, Jonas. Tá, então vou... Eu acho que é melhor a gente falar dos dois, né? O dilema das redes. O dilema das redes ele vai tratar exatamente de como é que a gente é sugado, né? Pelas redes sociais e como esse ato de se sugar, de se permitir ser sugado pelas redes sociais, faz com que nós ofertemos os nossos dados, com que sejamos vítimas muito fáceis de um sistema meio perverso e que é invisível, né? E que pode, às vezes, até nos manusear de uma forma muito fácil, sem que a gente nem compreenda o que está acontecendo, não sofra, não dói, né? E é um filme com uma pegada bem bacana. A última dica que eu tinha aqui, eu vou também só passar a imagem do filme é esse, com o famoso Benedict Cumberbatch, se fala mais ou menos assim, né? O ator hollywoodiano, ele faz um filme para a HBO sobre o Brexit, que é aquela saída do Reino Unido da União Europeia, e de como o Brexit se utilizou desses mesmos métodos de busca ativa de informações através dessas empresas que tinham como acessar e manipular informações para que eles garantissem a saída do Reino Unido da União Europeia. É um filme também bem bacana para compreender todo esse processo e, às vezes, até nos enxergarmos como brasileiros incluídos nesses processos, né? Porque a gente um documentário norte-americano, 2 documentários norte-americanos, um filme inglês, mas que todos falam muito sobre o Brasil, né? O Brasil que a gente passou nos últimos tempos. Deixa-me só, pronto, vou passar aqui já o trailer em diante. E, Raquel, eu creio que é isto. Temos concluído aqui a apresentação, estourado o tempo, mas entregamos. Não, mas o tempo fui eu que não... Já temos inscrições aí. Vamos lá, Sofia levantou a mão. Boa noite, professora Patrícia, Raquel. Boa noite. Boa noite. Então, eu acho que quando a gente fala nesses temas, a gente também não pode deixar de pensar na questão da privacidade, né? Que o Juan até falou um pouquinho. E assim, a LGPD, toda essa parte de regulamentação da internet ainda é muito nova, né? Porque a gente ainda está se acostumando a viver na internet, ter a internet tão próxima, né? Que foi muito acentuado, inclusive, por conta da pandemia. Aí eu queria te fazer uma pergunta, Jamerson. Tu vê essa legislação voltada para a internet sendo aplicada aqui no Brasil e em outros locais de uma mesma forma, unânime? Porque, assim, isso é uma dúvida que sempre me deixa muito pensativa. Como que a gente vai pensar uma só lei para esse ambiente se a gente tem vários países, milhões de pessoas com diferentes culturas, línguas, enfim, utilizando esse ambiente virtual, sabe? E como que a gente vai meio que punir as pessoas se muitas vezes a gente não consegue visualizá-las de fato, né? Assim, fisicamente. Perfeito. A pergunta da Sofia,
Você falou do vazamento dos dados, que o Detran enviou mensagens, etc. E aí eu vejo um problema também muito grande na questão da fiscalização, que a Sofia abordou aí, na questão das startups, né, dessas empresas que estão surgindo, que vem crescendo. Isso já é difícil, a fiscalização nessas empresas grandes. Punição, etc. Com essas pequenas empresas fica algo praticamente possível, né? Eu acho que acredito eu que a principal falta dessa punição é a questão da divulgação da lei e o conhecimento por todos, né? Sim, eu até diria que a gente nem pode tratar, por exemplo, a lei de acesso à informação como nova. Ela já tem 10 anos, já vai fazer, fez 11 agora, né? Então, na realidade, eu acho que nos falta manuseio, sabe? Muito embora, e aí eu reforço meus elogios, eu amo quando eu leio uma matéria jornalística que tem lá que os dados foram conseguidos através da lei de acesso à informação, porque é uma busca muito, de um nível muito profissional e muito, muito inteligente, né? Sobre o cumprimento das leis, Sofia, a LGPD, ela sim, vamos lá considerar ela recente. Então, por exemplo, os tribunais de justiça ainda estão tateando como lidar com ela. Há posições hoje da jurisprudência nacional que falam que o vazamento de dados, o simples vazamento, já gera um dano. Se gera dano, gera indenização. Certo? Há posições no sentido de que você tem que provar que a empresa repassou os dados. E aí todo mundo vai para um teste meio global, né? Como é que eu provo? Retornando ao exemplo que eu dei, eu estou fazendo os meus encaminhamentos porque eu quero fazer quase como o meu experimento em relação a isso. De firmar uma prova quanto ao fato de terem acessado meus dados de uma forma não lícita, certo? Mas eu acho que só o tempo pode operacionalizar medidas mais adequadas para a compreensão e aplicabilidade dessas normas. Também acho que, no caso da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela tem que ser fortalecida institucionalmente e culturalmente. Então, a gente tem que saber que existe uma autoridade nacional. Essa autoridade tem que ter muita força, tem que ter uma estrutura para lidar com essas situações, porque aí você passa a transformar a cultura da preservação de dados como uma cultura muito forte, inclusive no meio empresarial, inclusive com a aplicação de multas e punições que estão na lei. A lei de acesso à informação, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados têm sanções pelo descumprimento, certo? Só que a gente tem que buscar que essas sanções sejam aplicadas. Eu acho que passa pelo fortalecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Fortalecimento e reforço. Um aumento da cultura de se encaminhar as informações, se encaminhar a ideia da existência dessa própria autoridade, se possível de uma forma descentralizada. Então, se cada estado pudesse ter uma autoridade própria de proteção de dados ligada a uma autoridade nacional de proteção de dados e coisas mais nesse sentido. Muita coisa no Brasil carece de institucionalização, certo? É uma coisa que eu costumo bater muito, muito nesse ponto. E eu acho que para essas questões de manuseio de dados, informação, a institucionalização ela vai abarcar adequadamente. Quando a gente pensa na lei de acesso à informação, ela sim está muito bem institucionalizada. Ela está presente, ela é clara, as pessoas utilizam dela para a busca de dados. A LGPD ainda se tateia como fazer tudo. Mas eu acho que a gente chega lá. O importante é que haja, porque, inclusive para as relações comerciais, o Brasil tem que ter uma legislação nesse estilo. E a LGPD cumpre satisfatoriamente, né? A questão é mesmo que eu acho de tempo e cultura. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma questão, alguma consideração? Eu vou parar de gravar, tá? A gente, então,